Boa noite pessoal, Mário Silva, aqui do Cantinho Mário Silva, Boituva, interior de São Paulo. Pessoal, vamos abordar o assunto hoje, falando de Deus. Quem é Deus para você? Deus. Deus é um carrasco, é um julgador, é um Deus que castiga. Você escuta falar aí, Deus está castigando fulano, que fulano aprontou, Deus está castigando por causa disso. Não, pessoal, tudo errado. Você, para poder estar falando essas coisas, você precisa entender. Você precisa fazer um estudo, precisa entender. Deus jamais vai te castigar. Nós se castigamos por si próprio, né? Se eu pego um palito e enfio no meu oi, foi Deus que enfiou o palito no meu oi ou foi eu? Tá entendendo? Então Deus jamais vai castigar você. Nós se castigamos por si próprio, por nossos erros, nossos atos, né? E o tema de hoje, pessoal, não falar sobre esquecimento de Deus, né? Hoje, por causa dessa epidemia, as pessoas esqueceram Deus, né? Caiu no comodismo, ficar em casa, eu assisto a missa pela televisão, que é a mesma coisa. Não, pessoal, não é a mesma coisa. Você tem que assistir a missa presente lá com o sacerdote, lá no altar. Aqui lá não vai acontecer o milagre, né, da transformação do vinho em sangue e do pão no corpo de Cristo. Então, assim, por causa dessa epidemia, muita gente aproveitou e caiu no comodismo e ficou em casa. E eu vejo, pessoal, né, que eu era ministro da Eucaristia e acabou o meu tempo, já fui ministro dos enfermos, levava a comunhão para os doentes, né? E vi muitas graças, muitos milagres, fazia bem para mim mesmo. Então, assim, as pessoas podem ir em outros lugares. Por exemplo, você vai no supermercado, tem 2.000, 3.000 pessoas no mercado e ninguém fala nada. Agora na igreja para rezar não pode, que tem medo por causa da epidemia, não sei o que. Entendeu? E eu fico olhando as pessoas perderem a fé em Deus e agora cair no comodismo, fica em casa, né? E o que acontece? Não tem mais aquele amor, aquele sabor em Deus, Jesus Cristo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então não, pessoal. Você tem que crer em Deus sim, porque se você tiver fé, Ele vai fazer o milagre, Ele move montanha. Porque se vocês tiverem essa graça de presenciar o que eu já vi com meus próprios olhos, né? Eu descobri Deus através da Aliança Misericórdia, 12 anos, né? E um dos que eu sempre falo nos meus vídeos aí, uma coisa que é muito bonita que Deus fez comigo. Um dia, quando eu fiz o retiro, eu queria pregar sobre a palavra de Deus, falar para outros irmãos, só que eu não conseguia, que eu não sabia ler, eu era analfabeto, né? Eu tenho 55 anos, nunca estudei, mas Jesus me deu a graça, pedi o dom da leitura, Ele me deu. Hoje escrevo, eu leio, já dei palestra já várias vezes para casais, já fiz várias celebrações na igreja, né? Nós como ministro, na falta de um sacerdote ou de um diácono, nós podemos celebrar, não consagrar só o sacerdote. Então, eu já vi vários milagres, né? E esse dom que Deus me deu, que não é meu, é de Deus, né? Esse dom de estar orando por as pessoas, estar impondo as mãos, né? Porque é muito bom. Então, assim, as pessoas às vezes pedem oração pra gente, fala assim, ora por mim, ou às vezes fala assim, eu vou lá na sua casa, você vai rezar por mim, não sei o que, mas muitas vezes as pessoas acham que assim, é igual pôr, sabe, um milho no fogo, ele esquentou e pipocou. E Deus não é assim, Deus tem seu tempo, mas você precisa confiar nele e ter fé nele, né? Porque o próprio Jesus falava, nosso Senhor, vai embora, não conte para ninguém, tua fé te curou, né? E ele era Deus, né? Ele era Deus e ele falava, tua fé te curou. Então, assim, quando nós faz essas coisas, a gente tem que sentir ainda mais pequeno. Porque nós não faz nada, nós faz através do Espírito Santo, que está sobre nós, né? Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre ti. Então, quando o Espírito Santo está sobre nós, a gente faz maravilha. Nós cura, nós liberta, mas que é através do Espírito Santo. Nós somos apenas um instrumento de Deus. E
E as pessoas aí não acreditam, né? Que quando Jesus fala assim para os 12 discípulos, ide e eu te darei o poder, olha, eu te darei o poder para expulsar demônio e curar. Jesus deu esse poder aos discípulos. Os discípulos não estão mais aqui, estão no céu, mas os discípulos, os apóstolos, somos nós hoje. Se eu impor as mãos numa pessoa e orar por aquela pessoa e a pessoa tiver fé, ela vai ser curada através do Espírito Santo. Então as pessoas têm Deus como que fosse um supermercado. Tá faltando café em casa, açúcar, eu vou lá no supermercado e compro. Eu estou precisando de Deus, vai lá e pede pro irmão, ora por mim, minha vida tá difícil, vai mais um texto em casa. E Deus não é moeda de troca, né, pessoal? Você sabe que Deus não é moeda de troca. Quando você tá com a vida boa, você ora a Deus. Quando você tiver uma vida sofrida, ora a Deus também. Porque Deus está mais naqueles pequenos, né? Aqueles mais sofridos do que Deus mais está, né? Você vê às vezes um mendigo na rua, um cara drogado na rua e fala assim, aquele lá Deus está castigando. Não, isso é baboseira. Se você souber meditar a palavra, entrar nela, que nem diz a história, mastigar e reguminar, você vai entender que jamais nosso Deus vai condenar um filho dele, por mais pecador que ele seja. Deus vai esperar ele se converter, dobrar o joelho, pedir perdão e voltar. Mas Deus não vai castigar ninguém. Se eu pego um palito e enfio um palito no meu olho, foi Deus que mandou colocar o palito? Não, foi eu. Então são meus atos que vai me levar para aquelas coisas, fazer aquelas coisas que nós não devemos fazer. Tá entendendo? Então assim, hoje as pessoas, já vi relatos das pessoas falando que batia assim no bolso, falava, meu Deus, está aqui, é meu dinheiro. Gente, dinheiro não vale nada. Tudo que você tiver aqui, tudo, você pode ter o que você quiser. O carrão, a casona, a conta bancária. Você sem Deus, meu filho, você não é nada. Você com Deus, você está lá em cima. Você sem Deus, está lá embaixo. Deus está lá em cima, sem Deus está lá embaixo. Então você não é nada, você é só um pó, que o Senhor fala, do pó tu veio, do pó tu voltará. Entendeu? Mas dentro dessa matéria, esse corpo, tem um espírito que foi soprado nas suas narinas. Então ele precisa voltar para Deus. E Deus espera no último minuto da sua vida que aquele espírito volte para ele, para nós entrar no céu. E essa semana, ontem mesmo, deu 3 horas da manhã, eu estava aquela inquietação, virando na cama sem dormir. O que é que eu fiz? Eu fui lá no banheiro, me tranquei no banheiro, sentei no trono, no vaso, sentei lá, fiquei meia hora. E eu falei, Senhor, Tu falou que aqueles que estão cansados, com fardo pesado, vem a mim, que eu aliviarei seu fardo. Estou batendo na porta, eu abri. Eu falei assim, bati no piso assim no banheiro. Falei, Senhor, eu estou batendo na porta. Eu quero que o Senhor abra, me escuta agora. E ali Deus me dava aquele momento de eu estava orando pelas almas do purgatório, né? Inclusive meu pai e minha mãe já morreram. E eu fui orando pelas almas do purgatório. Fiquei ali uma meia hora e fiquei orando lá e fiquei. Depois voltei para a cama, dormi que nem um bebê a noite todinha, né? Por quê? Porque eu fui lá e eu fiz o que Deus estava me pedindo. Então quando você tiver, se eu te falar uma coisa, hoje a televisão ela não supre mais as pessoas, o teu celular, sabe? Às vezes você fica inquieto, inquietação. Isso, pessoal, é rico, é pobre, qualquer um. Você vem aquela inquietação, sabe? Os dias demorados a passar, aqueles dias difíceis, sabe? Não sei se você percebeu, você que é um praticante da Bíblia, você percebe que tem uma nuvem esquisita no céu, tem uma coisa meio esquisita no céu, tá? Eu não sei te explicar, mas já conversei com várias pessoas, tem pessoas de Deus e religião, e eles falam a mesma coisa. Tem uma nuvem esquisita sobre nós, e você nesses tempos tem que se apregar, porque agora chegou a hora da verdade, meu. Agora que é a hora da verdade, entendeu? De você estar buscando Deus, porque Ele mesmo fala, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão vinha, ele se protegia, tá entendendo? Então nós não sabemos que hora Deus vai vir. Muito jovem falou pra mim assim, não, eu vou aprontar, vou sair com a meninada aí, vou beber, quando eu tiver velho eu volto pra igreja. Eu falei assim, não pega o exemplo que Jesus fez com aquele ladrão da cruz, né?
que no último minuto da sua vida perdoa ele e ele entrou no céu. Você pode estar dormindo, você pode ser atropelado, tá entendendo? E não é assim também, eu vou aprontar e Deus me perdoa. Não, tem as manchas, né? Tem as marcas, então não vai pensando desse lado, tá entendendo? Tem que estar sempre orando a Deus, respeitando o próximo, fazendo a obra, né? E ter fé, isso vai nos ajudar, né? Porque se você tiver fé, tiver obra, mas Jesus não tiver misericórdia de você, você não vai entrar no céu. Nós necessitamos da misericórdia do Senhor para entrar no céu. Sem a misericórdia dele, a gente não vai entrar. Tá entendendo, pessoal? Então você tem que respeitar. Eu vejo muita gente que tinha um dom muito bonito, se afastou da igreja, hoje está lá afastado e se sente um nada. E nós somos um nada mesmo. Porque aquele que teve qualquer religião, aquele que estiver fazendo alguma coisa em qualquer igreja, que ele se achar o bambambam, que ele se achar, ele sabe de tudo, e ele não se dobrar, ele não sentir um pequeno, um nada, Jesus não vai estar do lado dele. Porque nós não vai para a igreja, pessoal, né? Que muitos irmãos fazem, vai para a igreja para viver de aparência, se aparecer, se mostrar no altar. Não é assim não, pessoal. No altar, na igreja, Deus não precisa que nós estamos se mostrando, entendeu? Deus quer você na simplicidade. Seja simples, pequeno e obediente a Deus, que quando você sentir um nada, que teus amigos não gostam de você, que você não é nada, ali é a hora que Deus está mais próximo de você. Tá entendendo, pessoal? Um abraço a todos, fique com Deus e passa lá no canal do Mário Silva, já se inscreva se você for novo, se inscreve lá, dá um joinha. Pessoal, se você se inscrever no canal não vai atrapalhar em nada. Não atrapalha em nada, só se inscreve no canal e dá um joinha e passa o vídeo para frente, porque às vezes se for um vídeo de sacanagem as pessoas assistem, mas um vídeo falando de Deus as pessoas às vezes ignoram o vídeo e não querem assistir. Tá entendendo, pessoal? Meu canal tem vários conteúdos aí, né? Sobre pregação, receita, eu mostro bastante paisagem, conto história, eu mostro um monte de coisa aí. Tá entendendo, pessoal? Então a fé em Deus, ela é muito importante. Todo dia. Ou você estando bom para você, ou estando ruim, tá sempre orando para Deus. Porque o próprio Deus, né? O próprio Jesus, né? Porque eu não sei vocês aí, mas na minha religião católica, o Jesus é o próprio Deus. Porque é o verbo de Deus. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três, mas se torna um só. Tá entendendo? Então você tem que ter essa fé nele, buscar Deus 24 horas se for possível, onde você estiver, tem que estar sempre buscando o Espírito Santo, que Deus vai te escutar onde que você estiver. Tá entendendo, pessoal? Não pense que você às vezes é gago, que você não sabe falar, que você não pode fazer nada na igreja, você não pode falar para o irmão. Isso aí é o inimigo que está te aprisionando, tá? Porque o próprio Moisés era gago e Deus confiou a ele tirar aquele pessoal lá, salvar aqueles pessoal lá do faraó, e ele era gago e Deus confiou a ele. Um abraço a todos, fique com Deus, que Deus abençoe cada